Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Visão Paralela. Hoje a gente vai mergulhar na complexidade da comunicação nas relações humanas. Esse é o tema de hoje. E nós vamos explorar a comunicação que influencia nossos vínculos pessoais, como também profissionais. E aí, Patrícia, como é que você está hoje? Oi, Cici. Olá, os nossos visionários. Bem-vindos a mais um episódio. Eu tô aqui esperando para a gente se comunicar muito, 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 porque a gente vai receber alguém muito especial, a professora doutora Renata Aranha, que eu tenho uma grande admiração, sou fã número um. Então, hoje a gente vai, assim, mergulhar na comunicação de corpo e alma. Vamos para a vinheta? Vamos lá, vamos começar mais um Visão Paralela. Gente, vamos começar o nosso episódio agora com a presença da professora doutora Renata Aranha, que vai se apresentar e falar um pouquinho para vocês quem é ela e como que ela lida com a comunicação no dia a dia. Então, seja bem-vinda. Como vai, Patrícia? Como vai, Cici? Tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite. Estou extremamente feliz em participar do Visão Paralela, um podcast que eu acompanho antes até dele nascer, né? Com as ideias de vocês, com as propostas de vocês. Então, eu quero agradecer demais o convite e dizer que eu tenho certeza que vai ser um episódio muito importante para todos nós. Com certeza. Bom, eu vou falar aqui de antemão, a Renata, ela é mais do que minha amiga. A Renata, ela faz parte da família, ela é madrinha do meu filho, é uma mistura, né? É uma feijoadinha, eu e a Renata. Seja muito bem-vinda, minha querida. Nós estamos orgulhosos de te receber. E é verdade, a Renata é a madrinha do Visão Paralela, assim. Eu acho que ela é a madrinha do Visão, né? Aliás, muita coisa aqui do Visão ela criou já nesse aspecto de comunicação e ideias. A Renata participou muito no começo desse projeto. Renata, vamos começar. Fala um pouco de você, do que você estudou, o que você faz, o que você está fazendo. Fala projetos. Fala um pouco de você. Falo, primeiro eu quero dizer que hoje é um encontro que para mim é muito especial. Primeiro porque eu tô com duas grandes amigas, duas pessoas que eu admiro demais, duas pessoas que fazem parte da minha história. Então, participar desse episódio com vocês realmente é um marco para mim. Bom, gente, eu sou jornalista. Eu fiz jornalismo faz bastante tempo, mas desde que eu saí da faculdade, eu não deixei em momento algum de estudar comunicação. Até porque a comunicação é extremamente dinâmica e, por ser dinâmica, exige da gente uma atualização constante. Mas aí eu tive o meu período de professora acadêmica. E aí eu fui fazer meu mestrado, fui fazer doutorado, fiquei 20 anos dando aula em cursos de graduação e pós-graduação. E depois de 20, na verdade 23 anos, depois de 23 anos de docência, eu resolvi encarar novos projetos. Então eu fui fazer um curso de radialista, porque eu trabalho numa rádio aqui em São Paulo. Eu fui fazer um curso de radialista para ser locutora, né, de rádio, porque também é uma necessidade da comunicação, viu, gente? Hoje o que a gente percebe muito é assim, pede para um amigo seu que manda bem no celular fazer sua rede social. Não é assim que funciona e eu espero que a gente tenha oportunidade de falar sobre isso também. Então eu fui estudar para ser uma locutora de rádio, fiz o meu curso, tirei o meu DRT e aí eu abri uma empresa que é a Fábrica de Comunicação, que é uma empresa especializada em estratégias comunicacionais. Então, de que maneira a gente vai utilizar a comunicação de uma forma pensada, planejada, estruturada para atingir determinado objetivo. Então, hoje eu divido o meu dia, as minhas horas, né? Divido aí a minha vida
dando aula, ainda dou algumas aulas, algumas palestras, com a Fábrica de Comunicação, com a Rádio Kiss FM, que eu trabalho há 2 anos, como avó, curtindo Ana Luísa, que é minha neta linda, que vai fazer 6 anos, como mãe, enfim, como mulher e sempre estudando e sempre me aperfeiçoando. Aliás, amanhã eu começo a fazer um curso de práticas de locução, né, para não perder, para não ficar enferrujada. Não vamos enferrujar, não vamos enferrujar. Você não E tem espaço para enferrujar. Você está sempre na dinâmica. Não. Mas atualização é É fundamental, fundamental, concordo. né? É verdade. me fala uma coisa, Renata, quando que você percebeu que você precisava, assim, essa comunicação, né? Quando que você percebeu que você tinha essa veia para comunicação? Ô Cici, eu acredito que eu sempre fui muito ligada à comunicação. Em determinada época da minha vida, eu resolvi que eu queria ser médica. E aí eu fui pesquisar o que era ser um médico, né? De que maneira um médico atua. E aí eu percebi que aquilo para mim não seria, na verdade, o que faria os meus olhos brilharem. Por quê? Porque você tem um processo de formação que é muito longo, quer dizer, para você ser um médico, hoje você precisa estudar pelo menos 9 anos, e neste processo de formação, o objetivo maior é técnico. Então, como é que tipo de doença, que tipo de sintoma, que tipo de conduta. E não era isso que eu queria, né? Eu queria algo que construísse ideias e que construísse também essa possibilidade de interação com as pessoas, mas não num nível de interação médico-paciente ou médico-outros profissionais da saúde, mas uma comunicação real, né? Porque a comunicação real, a gente fala muito de comunicação como troca de informação. Ah, então a Renata está falando, a Cici está ouvindo, a Patrícia está ouvindo, os visionários estão ouvindo, existe comunicação. Não, gente, a comunicação, muito mais do que o caráter informacional que ela tem, do conteúdo, ela tem um caráter que é um caráter interacional. Então, como é que eu me relaciono com as pessoas, né? De que maneira eu vou criar vínculo com essas pessoas? E, infelizmente, para mim, na área da saúde, lógico que você cria vínculo, até porque o vínculo é que vai estabelecer a sua credibilidade, a aceitação ao tratamento, a maneira como você vai lidar com as pessoas. Mas não era este vínculo que no momento faria diferença para mim, né? Ou faria aí um sentido para minha atuação. E aí eu sempre fui em busca desse processo de comunicação. Muitas vezes, Cici, até de uma forma irresponsável, com todo Ai, fala, respeito. peraí, É, peraí. é Como irresponsável. irresponsável? Então, eu vou te contar um episódio da minha irresponsabilidade. Eu tinha 14 anos e todas as minhas férias eu passava no Rio de Janeiro. Eu já morava em São Paulo, mas a minha família é do Rio. Eu morei no Rio até os 11 anos. Depois eu mudei para São Paulo. E eu era muito, mas muito, muito fã do José Maier. Vocês lembram do José Maier? Aquele ator da Lembro. Globo, lindíssimo. Uhum. E aí o José Maier morava no prédio, em frente ao prédio da minha avó. E meu sonho era conhecer o José Maier. E eu, com 14 anos, inventei para o José Maier que eu era jornalista e que eu queria fazer uma entrevista com ele. E eu fui, meninas, eu fui. Mas é lógico que ele desconfiou que eu não era jornalista nada, porque eu só ficava perguntando para ele: ai, como é que vai ser o final da novela? Só fazia pergunta que não tinha pergunta nada a ver com jornalista. Quer dizer, era pergunta de fã, não de jornalista. Então, a minha irresponsabilidade, nesse sentido que eu digo de responsabilidade, começou muito cedo. E aí eu falei: gente, tem tudo a ver comigo, esse babado de entrevista, de conhecer as pessoas, de conversar e tal. E aí eu amadureci a ideia de fazer jornalismo. Então, quer Ai, dizer que que tudo. a irresponsabilidade, às vezes, ela gera uma boa comunicação, é isso? Exatamente. Na verdade, nem sei se isso gera uma boa comunicação, mas eu acho que gera boas escolhas, Cici. Por quê? Porque eu fico bastante impressionada com as pessoas que resolvem o que elas vão ser para o resto da vida só com base no que elas leem ou no que elas sabem. Então você fala assim, poxa, eu vou ser médica, tá? Eu vou estudar 9 anos. E depois de 9 anos, se eu começo a atuar
como médica e eu percebo que não é aquilo que eu quero, ou não é aquilo que eu imaginava ser. Então, eu acho que essa irresponsabilidade, na verdade, que eu estou chamando de responsabilidade, até num tom de brincadeira, pela audácia do meu comportamento de falar que eu era uma jornalista aos 14 anos e era só uma fã querendo conhecer o seu ídolo, na verdade, me possibilitou uma vivência do jornalismo que era o que eu precisava para fazer a minha escolha. Né? Talvez se eu não Entendi. tivesse essa experiência, eu teria, sei lá, uma visão errada do que é um jornalista, do que faz um jornalista, como é o dia a dia de um jornalista. Então, eu acho que essa irresponsabilidade me possibilitou uma boa escolha. Renata, Oi. você falou desse seu mundo acadêmico, né? Você está hoje nas mídias sociais, você hoje está na rádio, você trabalha com pesquisa, você é mestra, você é doutora, você atua forte no organizacional, você tem uma pegada assim multifacetada. Para todos os lados, a Renata cabe. Você, como cerimonialista, é fantástica. A gente esqueceu desse detalhe, É inclusive, mesmo? né? É fantástica. Como é que você percebeu assim que esses mundos precisavam se unir ou o que que eles tinham em comum que precisassem assim da comunicação? Como foi entrelaçar todos esses mundos que você transita tão bem? Ô, Paty, eu acho que mesmo se eu não tivesse percebido lá atrás, hoje eu não escaparia. Porque hoje a gente fala de multiplataformas, a gente fala de multicanais, a gente fala de uma comunicação que é uma comunicação integrada. Quer dizer, você pode até ter canais independentes. E o que, que eu estou chamando de canais independentes? Ah, eu atuo somente com podcast. Mas você não vai atuar somente com podcast, porque o seu podcast vai para a rede social. O seu podcast, Sim. ele vai existir no seu site. Então, mesmo que você trate as coisas como independente, o podcast é uma coisa, a rede social é outra, a rádio é outra. Se você não pensar nessa comunicação que ela existe em várias plataformas, você já está devendo em algum lugar. A sua presença física pode ser maravilhosa. Nossa, tô ok, eu dou aula, minha aula é legal, eu tô lá presencial, a minha aula é presencial, as pessoas estão assistindo a minha aula. Só que se a minha presença digital não for pelo menos compatível com isso, em algum lugar tem alguma coisa errada aí no meio do caminho. Então, eu acho que essa necessidade de você entender o mundo da comunicação, que é um mundo extremamente amplo, né? Ela surgiu muito cedo, mas se não tivesse aparecido lá atrás, hoje certamente eu estaria completamente fora do mercado. Porque hoje um profissional de comunicação que não tem essa visão, e aí, gente, eu não estou falando só de visão de plataforma, não. Ah, como é que funciona o YouTube, como é que funciona o TikTok, como é que funciona o Instagram. Não estou falando só disso, não. Estou falando de narrativas que devem ser convergentes. Quer dizer, aquele meu discurso na aula, é lógico, ele não pode ser diferente do que eu estou falando aqui para vocês. Por quê? Porque tem um aluno meu assistindo e fala assim, mas nossa, no podcast ela falou um monte de coisa de comunicação que na aula ela fala completamente diferente. Então não dá. Tem que ser, eu acho que tudo tem que ser muito integrado e muito convergente, no sentido de criar uma identidade, de criar uma unidade. Então, essa sempre foi uma preocupação. E felizmente, Paty, eu tive a sorte de experimentar a comunicação em todas as áreas. Então, logo que eu saí da faculdade, eu montei um jornal de bairro. Naquela época ainda tinha jornal, tá, gente? Agora que você não acha mais, né? Agora você não encontra mais. Verdade. Jornal impresso. Aí depois eu tive uma experiência com rádio, depois fui trabalhar em televisão, depois eu fui trabalhar em assessoria de imprensa. Aí apareceu o cerimonial, que eu fui me especializar. Então eu me permiti vivenciar tudo isso. E eu acho que isso tudo foi fundamental para a profissional que hoje eu sou e a maneira como eu atuo, principalmente com a fábrica de comunicação, que tem todos esses segmentos, além de outros, como cursos, consultoria, enfim. Então, isso é importante. E é Ai, interessante muito quando legal. você fala que você foi para televisão, porque eu estive com você nessa época, né, e era tão diferente, porque a gente não tinha as redes sociais, né. Então, fala um pouquinho desse tipo de comunicação, essa comunicação em relação, vamos colocar em relação àquela era
como funcionava, né, para as pessoas terem as informações. Fala um pouquinho disso, eu acho que isso é interessante. Ô, Cici, é ótima a sua pergunta e a gente pode fazer até uma analogia com rádio. No processo de formação de um locutor de rádio, vou explicar para vocês. Todas as disciplinas, elas estão ligadas ao uso da voz. Então, a entonação, a leitura, a pausa, qual que é a diferença de um testemunhal para um spot? Então, o spot é visão paralela toda semana no canal oficial do YouTube, papapá. O que que é um testemunhal? O testemunhal é, nossa, eu estava assistindo a um podcast que eu adorei, chama Visão Paralela, uma proposta diferente. Eu estou contando para vocês algo. Isso é um testemunhal, diferente de um spot. O processo de formação de um profissional de rádio e de um profissional de televisão sempre foi assim. E hoje, Cici, imagina se aquela época, quando a gente fazia o programa de televisão, a gente já tivesse rede social. Ele deveria ser cortado para a gente colocar o quê? Os cortes, né? Para colocar os cortes nas redes sociais. A interação com o público completamente diferente. Porque você faz televisão, você tem acesso às pessoas quando elas estão ali no seu ambiente de filmagem e tal. Hoje não, a gente conversa com quem a gente quer por rede social, E né? aonde quiser, E né. onde Na quiser, exatamente. É. E por onde quiser, né? Se eu quiser conversar pelo TikTok, eu converso. Se eu quiser conversar pelo YouTube, eu converso. Se eu quiser conversar pelo WhatsApp, eu converso. Então, não existe mais esse limite. Porém, eu ainda acho que o processo de formação deixa muito a desejar. E eu estou falando isso, gente, com base na minha experiência. E a minha experiência é recente. Eu terminei o meu curso de rádio tem o quê? 6 meses, mais ou menos. E uma coisa que eu acho que falta nesse processo de formação. Peraí, mas o locutor de rádio hoje não está só no estúdio de rádio. Porque se você ligar hoje, se você entrar no site de qualquer rádio, rádio comercial e grande, enfim, você vai ver também o vídeo daquele locutor manuseando a mesa, interagindo pelo WhatsApp. Então não adianta você formar só um profissional de rádio que saiba manusear ou que saiba fazer uma excelente automação, né? Um software de automação, como é o Pulsar. Opa, agora vai entrar uma música, agora vai entrar uma vinheta, agora vai entrar um bloco comercial, agora vai entrar uma mensagem de uma ouvinte que está não sei aonde. Não adianta mais. Isso é importante? Isso é importante. Mas espera aí, você também está no canal do YouTube, você também está ao vivo pela rede social. Você também está gerando conteúdo para outras pessoas. Como você lida com isso? E isso ainda não está consolidado no processo de formação. Para você ver o tamanho do desafio. Que profissional é esse que você está formando? Tá, o cara é excelente locutor de rádio, beleza, na rádio ele é excelente, mas e como é que ele está aparecendo no YouTube? Porque no YouTube não adianta a gente entrar lá com voz impostada. Bom dia, nossos ouvintes. Agora vai começar o Visão Paralela. Vamos para o bloco comercial. Não, não faz Sim, sentido mais concordo. isso. Então é Mesmo interessante. porque eu acho que hoje a gente fala para um público que você, de verdade, é difícil você mensurar. Então, você tem que falar com todo mundo, porque você atinge todo mundo o tempo inteiro, né? E isso que você está falando é muito, muito sério, porque esse tipo de informação ele engessa, né? É para uma situação específica. E hoje a gente Exatamente. não tem situação Ô, específica. Paty, e fere também o que hoje a gente mais valoriza na comunicação, que é a naturalidade. Eu não, Eu sou super a favor. não é? Eu não quero. Poxa, Uhum. eu tô vendo lá a novela X, a atriz tal, que é maravilhosa, super despojada, simpática tal. Aí eu encontro com essa atriz na beira da praia, por exemplo. A mulher nem olha para minha cara, ou, né? Cheia de caras e bocas. Não é isso mais que as pessoas querem. As pessoas querem a naturalidade. Eu quero falar com um locutor de rádio como ele fala comigo quando ele encontra dentro de um carro de aplicativo. E é engraçado, ô Cici, porque as pessoas ainda acham, ah, imagina, não é assim. Pois eu vou falar uma coisa para vocês. Eu apresento um programa semanal. Eu fico no ar, na rádio, 2 horas aos sábados, e eu entro às vezes em carro de aplicativo, o motorista olha, olha, pela voz ele fala: Você não é
aquela pessoa lá do programa Na Pista? Pela voz, pela conversa que às vezes você tem. Então, você. E aí, Paty, pegando aí o gancho na sua pergunta, só para justificar. Na comunicação é uma coisa muito louca. Quando a gente começa a estudar comunicação, né, Cici, você vai lembrar disso. A gente sempre fala de stakeholders, o público de interesse. Então, quais são os públicos que mais se relacionam com você? Hoje, essa história de público de interesse já era. Hoje a gente fala de comunidade, a gente fala de rede, a gente fala de nicho, a gente não fala mais público-alvo, a gente fala persona. Tá muito mais segmentado. Ah, meu público, eu quero o podcast, o Visão Paralela, para quem é? Ah, para homens e mulheres de 18 a 24 anos. Não. Quem é a persona que está assistindo? Ah, não, é uma mulher que trabalha, que tem filho, que tem um monte de curiosidade, que quer ouvir opiniões diferentes, que quer ouvir assuntos diferentes. Então, tudo isso está exigindo da gente, profissional de comunicação, um conhecimento que até então a gente não tinha. Ou se tinha, a gente não exercitava, né? Você acha Ah, que hoje essa comunicação, vamos colocar no sentido individual da coisa, né, mas esse individual meio globalizado. Então você acha que uma importante característica da comunicação, seja ela qual a plataforma que você acha que o o núcleo dessa comunicação hoje em dia é a autenticidade? Com certeza. Com certeza, Cici. Eu preciso encontrar na Cici, a Cici, que é a apresentadora do Visão Paralela, quando eu encontrar com a Cici, eu quero encontrar a mesma pessoa. Então, aqui eu me identifico com você, o que você fala, eu acho o máximo, eu concordo com as coisas que você traz, eu concordo com as suas opiniões, ou às vezes não concordo, eu quero ter a condição de encontrar a mesma pessoa, e não de encontrar um personagem que está ali para apresentar um podcast. Não, eu quero encontrar a Cici exatamente como ela se apresenta na condução de um podcast. Gente falando de comunicação profissional hoje, vamos comparando, não comparando, mas equalizando com o passado, hoje, porque assim, a gente ficava na caixinha, né? Você não pode falar assim, você não pode agir assim, você tem que fazer assim. Era aquela caixinha que os estudos em cima dessa comunicação jornalística, ou seja, de contente, era feito. Então, hoje em dia, você acha que essa barreira está sendo, tipo, desconstruída? Já tem essas limitações em algumas áreas. Se tem limitações que são limitações de regras. Isso sim. Como assim, Renata, de regra? Eu não posso. É. Eu não posso explicar para vocês o que eu estou explicando. Se a gente tivesse numa televisão, vocês acham que eu teria tempo de contar a história do José Maia? não. Não, Talvez não. não, não. Numa TV aberta, então, de jeito nenhum, porque TV aberta, 30 segundos já é muito tempo. Numa rádio, eu poderia contar alguma coisa. Se eu contasse a história do José Maier para vocês numa rádio assim. Ai, gente, então, olha, minha avó morava no Rio, em frente ao prédio do José Maier. O cara já mudou de estação, Sim. não é? Então, as regras, né, as especificidades de cada meio, de cada veículo de comunicação, elas existem e devem ser mantidas. E eu estou falando de meio de comunicação, Cici, mas eu posso até ampliar. Se eu te convidar, Cici, você pode dar uma palestra? Posso. Você já sabe que palestra você tem 1 hora para falar. Agora, se eu te É. convidar, ô Cici, vamos fazer um pet acútia? Pet acútia? Opa, o mesmo conteúdo eu tenho que falar em 6 minutos e 27 segundos. Explica para o Uhum. pessoal de casa o que é Petacútia. Pet acútia é um formato de apresentação que você vai trabalhar com slides, nada de texto, no máximo uma palavra.
no máximo. E os slides são 20 slides na sua apresentação. E esses slides, eles têm 20 segundos cada um, só que eles mudam automaticamente. Olha só o tamanho da encrenca. E ele é, Uhum. só para o pessoal de casa, ele é usado em que tipo de plataforma? Eu, Gente, até em entrevista de emprego hoje. No processo de seleção, né, de uma vaga aí de emprego, você primeiro manda seu currículo, certo? Depois você tem aqueles testes de perfil. Próxima Sim. etapa, mande um vídeo. Tem empresa que fala, mande um vídeo em formato Petya Kucha. Então, como é que eu vou produzir esse material? Eu já sei que são 20 slides, 20 segundos cada slide, e que ele muda automaticamente, eu não posso mudar. Então, se eu quero contar a história do José Maia, pronto, essa história agora rendeu, né? Porque agora eu estou usando tudo como modelo a história do José Maia. José Maia, se eu quiser contar num Petya Kucha, eu sei que eu tenho 20 segundos para falar que a minha avó mora em frente ao prédio dele. Depois eu tenho mais 20 segundos para falar que eu menti que eu era jornalista. Por quê? O slide vai mudar. Então, se eu não tiver muito ensaiada com essa apresentação, o que vai acontecer? Tá aparecendo a imagem do prédio da minha avó e eu tô falando que eu fingi que eu era jornalista. mas espera Sim. aí, agora tem uma pergunta aqui. Apareceu um negócio na minha cabeça. Ai, que medo! Você falou, você falou que isso é usado até em Entrevista de emprego. de emprego. Então, quer dizer, existem empresas que criam isso para as pessoas que estão aplicando? Existe assim esse nicho de pessoas, empresas criando? É muito comum hoje. No Então, a processo, pergunta, assim, fala. no processo de admissão. Então, eu quero contratar a Cici. Gostei do currículo da Cici. A Cici já fez o teste de perfil. Ok, está compatível com valores, missão, nananã, da minha empresa. Beleza. Agora, eu quero saber se a Cici sabe conduzir uma apresentação. E aí eu vou Uhum. pedir para a Cici um vídeo de apresentação no formato Petya Kucha. E aí a Cici tem 6 minutos e 27 segundos para falar sobre a vida dela, o que ela acha importante. Entendi, Tá. mas a pergunta é, existe, ok, eu vou e aplico para o emprego, tá? Uhum. Aí a empresa me pede esse vídeo. Tem empresas, eu não sei fazer o vídeo, eu não tenho câmera, eu não tenho, sabe, condição de fazer. Existem empresas no mercado que criam esse vídeo? Tem empresas que criam esse vídeo, tem empresas como a Fábrica de Comunicação que treina com você. E você pode perfeitamente fazer esse vídeo na sua casa, no seu computador. Por quê? Porque você vai usar o PowerPoint. Você vai só Entendi. precisar do PowerPoint. E sim, eu acho muito interessante isso que você está falando, porque no processo de recrutamento e seleção, a gente sabe, quem trabalha no organizacional, quem trabalhou até com recrutamento e seleção, que uma das maiores dificuldades das pessoas não são as habilidades técnicas, são as comportamentais, que são necessariamente as mais evidentes, assim, a de relacionamento interpessoal. As E aí, soft skills. exatamente. Então, assim, como pensar a comunicação, a importância da comunicação nessas relações humanas? Pegando esse gancho aí da apresentação, tal, das habilidades, enfim. Perfeito. Patrícia, eu acho que de várias formas. A comunicação é processo, né? A gente não pode achar que comunicação ela está isolada de outros fatores. Não tá. Então, a comunicação ela é um processo. Primeiro, eu tenho que entender que para existir comunicação, a gente precisa ter um entendimento mútuo. O que já começa desafiador. Porque normalmente eu falo e vocês me escutam, ok, está existindo. Não está. Se a gente não estiver falando a sintonia da informação, indo, voltando, tal, de maneira coerente com o que eu quero dizer, a emissora estou falhando. Então, esse é um aspecto. De que maneira eu vou transmitir essa informação. Isso é fundamental. E aí, voltando na sua pergunta, na questão do processo de recrutamento e seleção.
certo? sim, Qualidades do seu produto, quais são as qualidades do seu serviço, qual é o diferencial. Então, tudo isso faz parte do meu processo de comunicação. Aí eu começo com outra encrenca. Outra encrenca. Nós temos variáveis na comunicação. Isso é fato. Eu tenho a minha personalidade, você tem a sua, a Cici tem a dela. Mas peraí, Renata, o que, que isso tem a ver com comunicação? Ué, tem tudo a ver com comunicação. Se eu começo a dar uma aula e o aluno tá com a cabeça cheia, porque tá cheio de dúvida, porque não comeu, porque tá cansado, porque não tá afim de estar lá, a comunicação vai ser diferente. Por quê? Porque sim, ele já tem um aspecto físico, fisiológico, de personalidade, seja lá o que for, que já vai interferir naquela comunicação. A linguagem, eu começo a falar, vocês duas são da área de comunicação, então eu começo a falar com termos que são termos técnicos. Beleza para vocês estão entendendo tudo que eu estou dizendo. Mas e o povo que não é da área de comunicação? Uma palavra que eu não entendo já compromete tudo o que eu quis dizer naquela frase. Fora isso, Paty, tem as interferências. Eu estou mandando meu vídeo para Patrícia, que é uma psicóloga organizacional. Você já fez 30 entrevistas aquele dia, ou você já assistiu a 30 vídeos. Você vai assistir o meu da mesma forma? não, Em algum momento isso vai comprometer, não vai? sim, sim, Porque você já está cansada, porque você já assistiu a outros vídeos, porque você já gostou do vídeo número 3, aquele para você é a referência, então o meu, que é o 30º, já não se encaixa na tua concepção de quem vai preencher aquela uhum, vaga. Então, sim, além das variáveis, eu tenho também as interferências. Você está sim, estourando de dor de cabeça, você está ali assistindo ao meu vídeo, mas você está, meu Deus do céu, por que que essa mulher não para de falar logo? Eu quero tomar um remédio e dormir. uhum, Então, a comunicação é humana. E o humano é isso. Tem dia que ele tá afim, tem dia que ele não tá, tem dia que ele tá alegre, tem dia que ele não tá afim de conversar. exatamente. Você falou uma coisa muito interessante, você falou assim: "Ah, porque essa pessoa aplicou para vendas", né. Por exemplo, eu vou usar isso que você falou para uma pergunta. Por exemplo, eu não vendo banana para macaco, porque Eu também não. eu não tenho essa eu não tenho isso dentro de mim. Então a pergunta é o seguinte: você acha que você pode, treinar, numa pessoa isso, ou você acha que a pessoa tem que optar pela para ela descobrir qual que é as raízes dela melhor na comunicação, relativa a essas coisas? Qual que seria, ou nenhum ou os 2? Cici, você pode aprender qualquer coisa. Eu tô falando de comunicação, tá, gente? Pelo amor de É, Deus. Porque se comunicação. vocês me falarem assim, ah, Renata, então faça aí uma blusinha de tricô, tô fora, não vou saber, tá? Mas em comunicação, tudo é possível. Tá? Comunicação, as pessoas falam, comunicação é dom. Gente, não é dom. Comunicação é técnica, comunicação é truque e comunicação é treino. Tá? Então você vê, eu também não trabalho com venda, nem jamais poderia trabalhar com venda, por quê? Porque eu tenho um outro problema, né? Eu me envolvo muito com as questões das pessoas. Então, se eu te falar, ô Cici, olha, para fazer assessoria de imprensa e provisão paralela, custa X. Você fala, ai, não, mas X não dá, tá fora do meu orçamento. Do jeito que eu sou, eu falo assim, não, querida, eu pago para você fechar comigo, porque eu sou. Eu sou muito assim, aquilo já, não, mas ela tá precisando tanto de assessoria de imprensa, tal. Também não tenho essa habilidade, mas com a comunicação, se eu treinasse, e aí voltando um pouco na pergunta da Paty, e percebesse que, além de uma facilidade de comunicação, eu preciso construir uma base argumentativa, eu preciso chamar a atenção do meu produto, eu preciso chamar a atenção para o diferencial, eu preciso falar dos atributos, eu preciso analisar a concorrência e identificar onde é que eu me destaco dessa concorrência, eu seria uma excelente vendedora. Se não tivesse o meu coração, né, no meio. Pois O é. meu eu tenho o mesmo problema, eu não consigo vender nada, porque, assim, se a pessoa fala uma palavrinha que: "Ah, eu tô com problema", "Ah, tá bom". Eu Eu também. acho que
eu desisto, assim, muito rapidamente da Ah, coisa, entendeu. entendi, entendi. Quer, não quer, eu sou a minha co eu acho que a minha comunicação, ela é meio assim, sabe. Quer, não quer, tchau. Sabe essa coisa meio assim? Ô Cici, mas aí eu vou falar uma outra coisa para você que é importante. A gente não pode desprezar as questões culturais. Há quantos anos você não mora no Brasil? Há mais de 25 anos. Meu amor, você já está muito mais americana do que brasileira. É, Então, essa é. questão que a gente tem da comunicação do brasileiro, que é diferente. Eu vou para o Rio de Janeiro, que é a minha cidade lá que eu amo, lá é um tipo de interação, aqui em São Paulo é outra. Completamente. E a gente está Sim. falando de dois estados que tem o quê? 5 horas e meia de diferença de um para o outro, de carro. É, e esse daí é o meu último um dos últimos estudos que eu tive, que é o estudo de globalização e localização, né, que também interfere dentro da comunicação. Você tem que ter essa consciência. Eu tô dizendo assim, pessoalmente falando, eu tenho uma atitude, agora comercialmente, eu já não que eu venda, não que eu sou uma boa vendedora, não é isso, mas em termos de comunicação, eu já tenho meio essa visão meio global, mas para localizar. E isso daí que você está falando é uma coisa muito interessante, essa coisa da cultura, né? Como que uma cultura específica, ela se comunica com outra cultura específica. Como você vê isso? Eu adoro assistir essas séries que tem, gente, eu adoro, tá? Esses 90 dias para casar, Quilos Mortais, eu adoro. Eu gosto, tá? Eu gosto. E eu adoro observar as conversas, Pati. Pega o 90 dias para casar. Aí eu fico pensando, falei, gente, se fossem dois brasileiros, porque você tem lá a menina que fala assim: olha, eu estou indo para a Austrália conhecer o meu noivo, que eu falo com ele pelo computador há um ano. Aí a mãe fala assim: legal. Imagina isso pro brasileiro, Pati. Como assim? Você nunca viu esse cara? Você sabe o que ele faz? Como que você vai para a Austrália? Como é que você vai pagar isso? Que dinheiro é esse? Blá, 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 blá. É completamente diferente. São Completamente realidades opostas. opostas, comportamentos, tudo diferente. Então, Cici, quando você fala assim que hoje quer, não quer, não quer, eu acho que isso é muito típico da cultura dos Estados Unidos. Vocês são Sim. É. muito mais práticos e vocês não têm essa coisa que eu já tô falando vocês, amiga, porque eu já te vejo como uma americana, tá? Você já é para mim uma Não, eu tenho um international. pezão, eu tenho um pezão aí em São Bernardo, né? Eu tenho, Ah, eu amor, tenho, eu en- continuo. mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Você não estranha quando você vem Faça. para cá? Estranho, É isso aí. estranho. Eu nem sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar. Eu acho, eu vou dizer em termos das pessoas que eu conheço, não estou falando do povo brasileiro, porque eu não conheço o Brasil inteiro, entendeu? Uhum. Mas eu acho assim, eu acho meio dramático a coisa, sabe? Assim, é meio. E eu era também assim, eu percebo que eu mudei bastante. Aquela coisa de. E outra coisa, eu até cheguei a comentar com você uma vez que eu acho, ai, Renata, eu acho que eu tenho um problema de comunicação. Porque assim, eu começo a falar uma coisa e a pessoa começa a desenrolar para uma outra área, entendeu? Eu falo, não, não, peraí. Eu não tô falando isso. Outra coisa que eu vejo muito os brasileiros fazerem comigo, eu falo assim. Uma coisa assim, eu discordo de uma coisa, tá? E aí, tentam, reafirmar a posição. Não é que eles discordam de mim, eu discordo dele, então, mas tento reafirmar uma posição meio não, mas espera aí, o americano, ele não tem muito isso. Eu não estou falando do geral também, porque eu também não conheço os Estados Unidos inteiro. E eu moro no meio oeste, né, que é bem diferente. E aí entra também a comunicação. Se você vai para o sul do país, ou para Califórnia, entendeu? Para Nova York. Meu marido é nova-iorquino. Se você começa a falar com ele, você fala, nossa, que homem estúpido. Mas é italiano de Nova Exatamente. York. Então você tem que estar meio que amaliando, como fala, meio se Adaptando. navegando.
navegando nessas É, coisas de tem que ser comunicação, né. maleável. Isso, maleável, eu maleando, né. Olha a minha comunicação, onde que vai. Mas até isso, olha só, tem palavra que você que as palavras, Cici, tem palavras que para vocês têm um sentido e para a gente tem outro completamente diferente. Então pode até ser, pode até estar aí a resposta porque você acabou de dizer, você tá falando da sua opinião. "Ah, eu acho que isso é", uma coisa que a gente falou, "boring". Para mim É. boring é chato, e você estava me explicando que boring não é chato, é o quê? Insuportável. Não foi isso? Não. Não, boring é uma Boring, pessoa boring é cansativo, uma pessoa, assim, cansativo. Boa, desinteressante, desinteressante. E desinteressante, para mim é entendeu? chato. Então, de repente, para mim, eu sempre achei que boring fosse chato. Então, às vezes eu falo assim: "Ai, Cici, isso é muito boring". E às vezes você tá falando de uma coisa que para você é super interessante, para você não é cansativo, e quando eu falo que é boring, eu tô falando isso é chato, mas chato é muito diferente de desinteressante. Chato é muito diferente de cansativo. Então, por isso que eu reforço a necessidade da gente olhar para as variáveis na comunicação. Pô, eu vou conhecer o Paul, vou falar assim: "Pô, o Paul, nossa, que cara assim, que cara assado". Não, gente, é da cultura dele, da personalidade dele, do jeito que ele se comunica, que ele, né, pela profissão dele. Isso tudo eu tenho que Sim. considerar, porque senão eu começo a colocar uma coisa que em comunicação não existe. Comunicação não existe certo e não existe errado, gente. Não existe. Lógico, eu estou falando de comunicação, não estou falando de língua portuguesa. Eu não posso chegar aqui e começar a falar tudo Sim. errado, porque Que nem não é. eu, que nem Você eu. não, você não fala errado, amor. Você fala. Você está 25 anos vivendo um idioma intensamente. Imagina se eu começasse se eu quisesse conversar com você em inglês, eu só ia falar coisa errada. É. Mas se eu Fora, pra ser honesta, eu não era muito boa em português, né, quando eu estudava, então eu acho que tem ô Cici, acho que e tem um pouco fora de relatividade. fora o pavor que eu tenho de falar inglês, porque eu tenho pavor. Não é que eu tenho medo, eu tenho É. pavor. A Patrícia também tem o maior um eu mandei uma mensagem, que tem hora que eu viajo, né, ela: "Não, pelo amor de Deus". É, Voltando lá para a parte de comunicação, você tem dentro desses estudos, né, essa parte da porque você é professora, mas você também é doutora, e desse doutorado, né, você estudou, a neurolinguística também, não é? Não, Você tem um conhecimento. na verdade, eu fiz o meu doutorado em ciências da saúde, mas a minha área é psiquiatria. Eu tive muito contato com programação neurolinguística quando eu comecei a dar cursos de oratória. Por quê? Porque eu vou falar da realidade aqui do Brasil. Muita gente acha que curso de oratória e curso de PNL, que é programação neurolinguística, são coisas iguais e não são. Pelo amor de Deus, não são. Tá? Com todo respeito, né, ao pessoal da PNL, mas são coisas diferentes. Oratória, eu vou trabalhar com técnicas de apresentação. A neurolinguística, a PNL, tem uma outra proposta, completamente diferente. Então, muitas vezes eu tive que explicar a diferença entre oratória e PNL, porque a pessoa achava que fazendo um curso de oratória estava fazendo um curso de PNL. E não tá, são coisas muito diferentes. A PNL, a programação neurolinguística, aborda a comunicação também. Também. Mas não são técnicas de apresentação como num curso de oratória. Por exemplo, num curso de oratória, você vai explicar como é que você inicia uma apresentação, como é que você desenvolve uma apresentação, como é que você conclui uma apresentação. Então, início, meio e fim, tá? Quando a gente fala de PNL, a gente está falando de recursos que você vai utilizar para recursos que vão te ajudar a estudar os comportamentos, como é que você vai utilizar a comunicação para acessar determinadas pessoas, para se identificar com o outro. Então, você está falando de recursos, você não está falando de teoria nem de técnicas, você está falando de
estratégias, no meu entendimento, tá? Estratégias de aproximação, são coisas diferentes. Por isso, Cici, que eu defendo muito que um curso de oratória, ele tem uma proposta diferente. Ele te dá a condição de fazer uma apresentação independente se o outro que está te ouvindo tá distante, tá próximo, tá com problema, precisa ressignificar a experiência que ele teve com oratória, que é tudo discussão do PNL. Vou te dar um exemplo. Olha a sua postura aí no vídeo, Cis. Olha como você tá. Você tá assim, certo? Não, continua, amiga, senão não vai dar certo o meu exemplo. Isso. Tá bom. Me ajuda. Me Me ajuda ajuda aí, aí. né? Me ajuda aí, querida. Para PNL, olha só, eu tô conversando com você e você tá com essa postura. Aí a PNL fala assim: "Ei, rapport, Quê? imita rapport. Que é Rapport isso? é uma como é que eu vou explicar, Paty? Rapport é uma maneira de me aproximar com você. Continua lá com a sua postura chiquérrima que você tava. Isso. E eu tô falando com você, certo? Eu tô falando com você. Fala pá, 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 e eu tô olhando a sua postura. Aí eu faço isso. Então, Cici, você tá gostando da experiência com visão paralela? Rapport Hum. são técnicas de aproximação. Ah, Como é que eu faço, como é que eu crio uma atmosfera para você se aproximar de mim e eu me aproximar de você? É isso, Paty? Na verdade, é essa coisa de criar uma identificação. Então, eu preciso me Exatamente. identificar e me aproximar. Fica mais fácil a questão da persuasão, a questão do convencimento, enfim. Para você acessar o outro é mais fácil. Só que aí, meninas, ó, presta atenção, eu tô com a técnica aqui na cabeça, porque eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. Se eu for parar para prestar atenção, imagine isso no auditório com 1000 pessoas. Um tá assim, o outro tá assim, o outro tá assim. Eu vou ter que ficar, né? tá sim. O outro tá assim, o outro tá assim. E eu vou ter que ficar preocupada com tudo isso? Eu não dou conta da minha apresentação. Não, não dá. Por isso que Como eu é que defendo. fala apor? Apor? Rapport. Como que é? Como que Rapport. P-O-R. apor? Rapport é uma palavra americana, não é? É, É, rapport. Yeah. É. O que que É significa, o que usa Ciance? approach, né? Isso, É o aproximação? Isso, é você o aporte é o que você cria aquela condição de você estar eliminando as barreiras, né, Isso aí. em termos termos verbais ou de sinais. É um apro Exatamente, querida, é isso mesmo. Então, eu vou conversar com você, você tá assim, ó, com o braço cruzado. Ah, o corpo fala, quer dizer que ela não quer proximidade. Gente, eu respeito demais essas. Não vou chamar de teorias, porque quem sou eu, né? Mas é que a gente sabe que não são teorias, mas ok. Eu respeito muito, mas eu não uso. Desculpa. Eu trabalho o com. quê? O teorias de sinais de sinais corporais? Não, é lógico que eu acho que eu sei que isso existe e é importante para a comunicação, tanto é que a gente tem a linguagem não verbal, mas eu não utilizo essas estratégias nas minhas aulas de oratória. Por quê? Porque eu desenvolvo técnicas de apresentação para você sair de qualquer situação comunicacional. Mas se numa situação eu estou preocupada com o braço cruzado do outro, o outro que está com a mão no queixo, o outro que está com sono, eu não me comunico com ninguém. Porque a minha apresentação morreu. Porque eu já vou falar, ai meu Deus, o que, que eu ia falar mesmo? Ai meu Deus, olha aquela lá com a mão na cabeça. Olha o outro no celular. Ih, se tá olhando o celular é porque minha aula tá muito chata. Eu não dou eu É. acho conta. que essa preocupação com essas técnicas, com essas ferramentas, vamos colocar como ferramenta, né? Ela tira completamente aquilo que a gente está falando, que é importante na comunicação, que é a legitimidade, que é a autenticidade. A naturalidade. Sim, porque você fica presa a buscar sinais o tempo inteiro e corresponder a todos eles, Sim. e aí você se perde de você mesma na comunicação, né? Experimenta falar para uma pessoa que gesticula muito. Olha, você tá falando muito com as mãos. Você tá muito com as mãos. O que, que vai acontecer com essa Sim, pessoa, Cici? Ela vai segurar os gestos. Segurando os Ela vai gestos, perder a naturalidade. Aí ela vai falar, ui, não posso gesticular. Ela vai voltar.
Você fala, Renata, ó, você vai participar do podcast, mas você não pode tomar água durante o episódio. Eu tô com meu copo aqui na frente, mas eu não posso tomar água. Morrendo de sede. Daqui a pouco eu vou começar. Seguro o copo, bato o copo. Por quê? Porque Sim. cortou a minha espontaneidade, a minha naturalidade, uma necessidade que eu tenho. Isso tudo é importante a gente avaliar. Nossa, eu acho E isso sem daí falar que super. isso gera estresse, gera ansiedade também. Então, desnecessário para a comunicação, né? É. O que você falou, Eu, Si? eu, a- eu acho que isso daí é super interessante que você está falando. Assim, vamos tirar do contexto profissional e passar para o contexto diário da pessoa. Sabe, ser essa naturalidade, vamos, a água, a mão, o que for, você ser. Isso daí é muito importante. Eu lembro quando eu estava me preparando para mudar para os Estados Unidos, porque eu tenho mania de beijar e abraçar todo mundo, né? Eu adoro esse contato físico. E aí E eu nos Estados lembro. Unidos? Como é que é? Não, não, escuta, eu lembro que quando eu estava para vir, eu não lembro a pessoa, tá? Mas foi uma do grupo ali do meus amigos. Falou, Cici, porque essa pessoa já tinha morado nos Estados Unidos. Se você tem que parar com essa mania de mexer no cabelo, sabe? De abraçar, de beijar as pessoas. Eu falo, porque as pessoas não vão gostar de você, porque o americano não faz isso. Realmente, se você for para Alabama, Nebraska, essas partes mais do sul do país, onde existe um contexto cultural diferente, mas eu moro no Colorado, onde que é uma coisa mais, sabe, relax, mais perto ali já indo para Califórnia, que é totalmente relax, né? E eu cheguei aqui com medo de até dar a mão para as pessoas. Eu tinha medo de ter contato, qualquer contato físico. Aí chegou um ponto que eu falei assim, ó, Sophie. chegou uma hora, sabe, que eu falei, dane-se, eu vou ser eu. O que você tá falando? O que você tá falando? Minha filha, eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo. Eu não vou sair, chegar no restaurante e falar, ou então um amigo do meu marido que eu nunca vi na vida abraçar e beijar. Não é isso. Mas dentro do meu métier, né? Uhum. Não tem problema. Eu acho isso interessante. E nos meus cursos de oratória, eu falo para os alunos direto. Como é que você é no dia a dia, quando você está conversando com alguém? Ah, professora, eu sou assim, assado. Opa, essa pessoa que vai para o palco. Tem que ser. Como Por quê? você Por é no quê? seu dia a dia? Lógico que você vai ter técnica, você vai ter slide, você vai ter a necessidade do contato visual, da comunicação visual, você vai ter a necessidade de impostação de voz, você vai ter postura. Lógico, isso são características da comunicação que você precisa utilizar nas suas aulas, nas suas palestras, nas suas reuniões, ok. Mas a sua naturalidade é a do dia a dia, da sua conversa com seus amigos, com seus familiares, com seus. Enfim, com todo mundo. Lógico, Cici, que aí vem o cerimonial internacional e faz assim, ó. Opa, só toma cuidado, hein? Não vai fazer coisa que comprometa a sua relação. Então, por exemplo, é uma coisa que a gente aprende muito em cerimonial, né? E quais são os costumes daquelas pessoas. Porque em determinado lugar, o fato de você comer e não arrotar depois é porque você não gostou da comida. Então você vai Sim. fazer uma localização da sua comunicação. Exatamente. Ah, não, mas. Você vai o recurso da localização. Eu vou ser eu. Nossa, adoro comer e arrotar depois. Pera, não é isso. Né? Não é Esse daí isso. é meu. Eu tenho alguém Sim. muito próximo que é assim, entendeu? Vamos colocar aqui só um pontinho assim, que eu acho que vale a pena. É a gente entender que na comunicação o bom senso também é sempre bem-vindo, né? Excelente. Tipo isso, né? O bom senso é sempre bem-vindo. Em tudo, né? Em tudo. Sim, E olha, o que eu falo para as pessoas? Quando a gente tá gripado, tá? Nós estamos aqui, tá. sei lá, a gente tá gripado. A gente tem necessidade eu tinha necessidade, se eu estivesse gripada, felizmente eu não estou, mas se eu estivesse, teria necessidade de eu começar o podcast falando assim, ai, Patrícia, ai, Cici, muito obrigada pelo convite, eu adorei, olha, gente, eu tô gripada.
4 dias de gripe, nossa, coriza, aquela coriza, uma dor no corpo que eu não tô aguentando. Acabou. As pessoas falam, gente, eu vou querer assistir esse podcast com essa mulher que tá falando da gripe dela? Não. Isso não é ser natural. Isso é não ter bom senso. Uhum. Que é o que eu falo, Paty, quando você vai assistir uma palestra, você tá na maior expectativa para ouvir aquela pessoa, para Sim. assistir aquela palestra. Aí a pessoa começa assim: 1, 2, som, 1, 2, tu, bate no microfone. 1, 2, som, som. Ei, vocês estão me ouvindo aí no fundo? Aí você fala, mano, peraí. Eu esperei tanto para ter oportunidade de ouvir essa pessoa e a pessoa perde 30 segundos, que é o tempo que a gente precisa para criar, né, algum tipo de vínculo com o outro, falando: ei, vocês estão me ouvindo? Ah, esse som, ei, som. Ah, gente. Sim. Mas você não acha? Eu vou falar da experiência que eu tenho em comunicação, né? Que eu também passei por algumas áreas. Você não acha que esse 1, 2, 3, testando, 1, 2, 3, não é para chamar atenção em você? Eu acho que é pra Pegar. chamar. Porque eu tinha uma cantora que cantava comigo, que assim, a gente tinha uma pessoa que passava o som, mas ela chegava, 1, 2, 3, um negócio assim, sabe? Aí ela fazia, Eu ia pensar no stand-up, É, não, sabe? Ela né? fazia umas coisas pra ela tinha que checar o alto, o baixo, o médio, pra mim era chamar atenção. mas Porque isso ela todo mundo fazia. ficava olhando. Então, mas aí, para mim, isso é falta de organização, porque ela deveria ter feito isso antes do público estar ali na frente dela, com todo respeito. Não, ela chegava quando o pessoal Ah, assim, quando a banda estava vindo já, tá, sabe, para começar o legal, o negócio, isso para mim já é eh falta de planejamento. Ela deveria ter feito isso antes. Aí lá ela pode Sim, mastigar o microfone, ela pode, ei, ou, fazer o que ela quiser. Mas o público ali não faz sentido isso. concordo, concordo. A não ser que ela queira mostrar que seja um profissionalismo, o que eu também discordo, Eu também, né? Eu não sei qual Paty. que é a intenção. Eu não sei qual é a intenção. Mas Imagina assim, você psicóloga, antes de você fazer um atendimento, antes do atendimento, o paciente já está lá com você, pode ser uma consulta online. O paciente está ali, aí você fala para o paciente, só um pouquinho, ei, Freud, Jung. Ah, Freud, Jung. E a paciente assim, ó. é, Aí exatamente. a, Não pa- dá, né? aí a paciente vai falar assim, ô, doutora Patrícia, o que acontece? Não, é minha maneira de mostrar que eu sou profissional, que eu estudei Freud, que eu estudei Jung, que eu sei qual é a diferença da linha psicanalítica para a linha da análise do comportamento, da teoria cognitivo-comportamental. Sim, Não tem sentido, gente, não não tem faz sentido, sentido. é. não é? Não. Talvez Eu seja vou ser isso, bem se é honesta, ah, eu vou ser bem honesta, eu achava que era para chamar atenção, sabe, mas para você, pegar o público olhar. você tem N formas de chamar atenção, N É, mas é maneiras. aqui ela optava, entendeu? Porque assim, eu acho que eu vou dizer uma coisa muito em relação a esse tipo de comunicação, comunicação de música, eu acho que a melhor não sei música, eu vou colocar em termos de tudo. Eu acho que a melhor maneira de você chamar atenção é você fazer uma coisa bem feita, entendeu? Exatamente. Não tem outra coisa melhor do que você chamar e vai no que você fala, na sua autenticidade. Porque Exatamente. quando você faz uma coisa com autenticidade e conhecimento, não tem como você não chamar atenção, entendeu? Por quê? Porque aquilo tem qualidade. Sim, E a qualidade chama atenção. Uma boa comunicação, seja ela em que plataforma, você estava falando do TikTok, do Instagram, que seja, existem contents, né? Existem, como chama aquelas pessoas que fazem content? Eu esqueci o nome agora. conteúdo, O, marketing de conteúdo. não, o pessoal que fica falando, apresentando, Ah, eles. os intérpretes? Não. Tem um outro nome, eu esqueci agora. Eles Tem. fazem uma. Esqueci. Uma hora, depois na edição eu coloco assim. Eu coloco. Ah, é isso. Tá. Eles
eu acho que eles se preparam nesse sentido de ser autêntico, porque tem um monte de gente ali, aqui, pelo menos eu vou falar do que a gente experimenta aqui, tem assim, tem uma garota, ela tem 14 anos e ela tá estourando. Por quê? Pela autenticidade dela. Ela faz um show, Aos influencers. isso, os Ah, os influenciadores. Tá. influenciadores. Bárbaro, Patrícia. É porque contente é Então, conteúdo, né? É. conteúdo. Então, assim, influencia e chega a influenciar. O nome eu acho que é até bem colocado, entendeu? Tem uns que não me influenciam em nada, tem uns que me influenciam de desligar. Mas ela tem 14 anos, mas ela é tão autêntica. E você vê que, assim, o preparo dela não é assim extenso. Aí você falou lá atrás, né, que a comunicação ela tem que ser treinada, mas ela também pode ser intuitiva, né? Fala Sim. um pouco disso em termos dessa intuição e desse treinamento per se, entendeu? Vamos voltar assim, porque esse daí é bem interessante. Deixa eu ver Até se para eu as pessoas que estão em casa, vê se você entende a minha pergunta. o que você está chamando de intuição é a comunicação nata, a natural. É isso? Intuitiva. A que você Né? nasce com você. Isso. Beleza. Então, aquela comunicação que eu desenvolvo no meu dia a dia. Tem muita gente que não gosta de curso de oratória, por quê? Porque fala assim, mas vai tirar minha naturalidade. Não vai, gente. O que você faz num curso de oratória? Você vai ensinar técnicas. Então, o que você acabou de dizer. Para mim, essa moça que começa o espetáculo dela, mastigando o microfone, eu vejo até como um desrespeito para o público. Quer ver um outro exemplo de desrespeito? Quanto tempo que vocês me convidaram para participar desse episódio? Tem pelo menos uma semana, confere? Confere. Uhum. Aí eu chego aqui e falo assim: boa tarde, Patrícia, obrigada, Cici, obrigada. Olha, eu estava aqui ligando o meu computador e pensando o que eu vou falar no podcast das meninas. Isso para mim é desrespeito. Se tem uma semana que eu tô sabendo que eu vou participar do podcast, por que eu vou pensar o que eu vou falar ligando o computador? Então eu não respeito vocês, não respeito o público de vocês, não respeito ninguém. Renata, mas aí você tá sendo humilde. Humilde não, tô sendo trouxa. Sim. Né? Então, eu acho que você, o que um curso de comunicação faz com você é te mostrar que, olha, neste contexto, o que é o contexto? Situação de fala. A gente está aqui num contexto que é um contexto profissional, porque a gente está participando de um podcast que pessoas do mundo todo vão assistir, pessoas de classe social diferente, pessoas com grau de instrução diferente, pessoas que pensam diferentes, com gostos diferentes, enfim. A gente está num contexto profissional. Eu tenho certeza, se aqui fosse uma chamada de vídeo do WhatsApp, nós três, a gente estaria falando coisas completamente diferentes. Estaria dando risada, tirando sarro uma da cara da outra, poderia estar falando, sei lá, palavrão, falando besteira, mas o contexto é diferente. Então, o contexto, ele traz um alerta. Opa, opa, opa. Você adora ficar fazendo 1, 2, 3 no microfone, nanã? Faça. Mas agora teu público está aí. As pessoas esperaram por esse momento para ouvir você cantar. As pessoas pagaram ingresso. As pessoas criaram expectativas para a sua apresentação. Respeita as pessoas. Sim. Isso daí é muito interessante que você falou, viu? Eu gostei muito. E E fala um aí, pouquinho se. Desculpa, só para eu complementar aí o que você falou. E isso não tem nada a ver com a naturalidade, porque o que o curso vai te trazer é técnica. Então, olha, peraí. Talvez diante deste público aqui fosse importante você começar contando uma história. Não, para esse público, deixa a história para o desenvolvimento, para a parte intermediária lá da tua apresentação. Não, faz o seguinte, termina a sua apresentação com uma história. O curso vai te trazer isso, além de características de comunicação. Se eu ficar aqui o tempo todo conversando com vocês num podcast, falando com o mesmo tom de voz, olha, eu queria muito conhecer o fulano de tal, e aí eu fui não sei o quê, mas na rádio, nananana, isso é muito importante. Filha, se é muito importante, dá ênfase que é importante, mostra para a pessoa que é importante. Então, o curso de comunicação vai fazer isso, trabalhar características de comunicação e técnicas. Não vai ferir a sua naturalidade, você não vai virar um robô, nada disso. Você falando do curso, você falando da importância, do quanto essas técnicas vão evidenciar a comunicação das pessoas e tal.
O que que você acha que as pessoas que querem fazer curso, que querem desenvolver oratória, qual é o cuidado que elas precisam ter na hora de escolher um curso? Porque pode ser que elas caiam nessa armadilha de eu quero fazer um curso de oratória e acabam indo para uma PNL, né? E podem se sair frustradas porque esperam uma coisa do que você está falando e vão encontrar outra. Qual é o Exatamente. cuidado que essas pessoas têm que ter? Primeira coisa, Paty, é identificar que tipo de curso é esse. Porque olha só, Tá, hoje você entra numa plataforma aí como o Hotmart, você tem 1000 cursos de oratória. Mas você tem um curso que vai falar o seguinte: olha, se você não tiver controle emocional, você não consegue fazer uma apresentação. Isso não é técnica, desculpa. Ah, se você quiser ser palestrante, você precisa fazer isso, isso, isso. Também não é um curso de oratória. Aí você está fazendo um curso para ser um palestrante. Ah, se você quer ser um dublador, você tem que fazer isso. Se você... Calma. Então, a primeira coisa, que curso é esse? Primeiro, você tem que responder. O que eu quero com o curso de comunicação? Ah, eu quero ser apresentadora de um podcast. Beleza. Então, você pode procurar um curso de apresentação de podcast. Ah, não, eu quero produzir um podcast. Então, procura um curso de produção de podcast. Ah, eu quero editar um podcast. Então, procura um curso de edição. Você tem que saber o que você quer. Primeira coisa. E depois, você tem que verificar, você precisa verificar se aquele curso vai atender às suas expectativas. Porque não adianta. Eu tive uma vez um aluno que eu não aguentei. Chegou assim, professora, mas eu vou precisar falar? Eu falei, não, querida, é um curso de oratória, mas você não precisa falar. Se você quiser fazer mímica, pode. Pô, quem que procura um curso de oratória, não é? Eu procuro um curso de oratória e eu pergunto, professor, mas eu preciso falar? Não, amor, de jeito nenhum. É a mesma coisa, você vai procurar um curso de confeitaria, você não precisa fazer nada, tá? De bolo, nada. É só saber que bolo é diferente de donuts. Pronto, já fez o curso. Não, né, gente? sim. Eu acho que isso é bem legal saber. E outra, né, Paty? Porque, Descobrir, porque todo curso é um investimento financeiro, é um investimento de tempo, é um investimento de várias coisas. Quem vai dar esse curso? Essa pessoa, ela atende também as minhas necessidades? Porque pensa só, eu quero fazer um curso, vamos pegar um. Boa. Eu quero fazer um curso de psicologia da comunicação, que é uma disciplina que você tem na faculdade de psicólogo, de psicologia. Uma coisa é a psicologia da comunicação ministrada por um psicólogo e outra é psicologia da comunicação ministrada por um jornalista. Tô errada? sim, não, Então, quer dizer, não. eu quero aprender psicologia da comunicação, mas qual é o seu objetivo? Não, eu quero entender como é que a psicologia explica tudo isso. Então, eu tenho que ter uma professora psicóloga. Então, são Uhum. coisas que as pessoas precisam pensar. É. Ah, eu quero assistir um podcast. O que você está querendo? Ter aula? Não, se você está querendo ter aula, você não pode assistir podcast, porque podcast não é aula. Podcast é uma É, coisa, aula é outra. Palestra é. é outra. Tá. E esse negócio do podcast é bem interessante, isso daí puxando a sardinha pro meu lado. Tem muita gente que acha que podcast é live, né? Que nem tem no E Brasil, e não é. não é. Podcast é um bate-papo, podcast sabe, é uma interação, como você falou lá atrás, entendeu? Essa coisa da interação é super importante. Eu gostei disso, gostei disso. E aí, sim, se a gente volta no conceito de Petyacutia. Sabe como surgiu o Petyacutia? A ideia do Petyacutia é ser um bate-papo. Então, eu não quero ficar 1 hora assistindo uma palestra. Eu quero conhecer a vida da Patrícia em 6 minutos e 27 segundos. Eu não quero que a Patrícia me dê uma aula. Eu quero que a Patrícia me conte os principais episódios da vida dela em 6 minutos. Por isso que o Petyacutia significa bate-papo. Não pode ser uma palestra. Podcast não é live. Live é Interessante. outra coisa, podcast é outra coisa. Então, primeiro, e esse é um problema, né? Porque as pessoas assistem com aquela crítica. Ai, mas eu queria tanto que. Pô, assistir o podcast da Renata não tinha um slide. Querido, você quer slide? Vai para uma aula minha, porque não é aqui que eu vou pôr slide. Sim.
Ou então também não se aprofundou tanto naquele assunto, entendeu? Que queria mais, profundidade naquilo que falou. A gente tenta, que eu e a Patrícia, a gente tenta, sabe, manejar uma coisa um pouco mais informativa, porque o podcast também é informação, né, Tudo claro, hoje. mas é mais esse bate-papo mesmo para passar, tipo assim, você tá com a gente tomando um chazinho, entendeu? Batendo um papinho, só que assim, você é só o ouvinte. Mas se você quiser falar, manda um e-mail pra gente que a gente tá aqui para te Pois ouvir, é. entendeu? Então, mas você vê, essa é a proposta, né? Essa é a proposta do podcast e eu acho legal isso, né? A gente ter isso muito claro. Ah, mas eu queria, porque gente, hoje você fala assim: "Ah, o rádio vai morrer porque apareceu o Spotify". Quem quer ouvir música o tempo todo, cria a sua lista lá no Spotify e escuta. Entra no YouTube, coloca lá suas seleções, seus playlists e fica o dia inteiro. Mas as pessoas não querem isso também. Querem o quê? Informação, querem interação. As pessoas falam assim: ah, Uhum. a IA vai acabar com o mundo. Vai nada. Vai Mas nada. essa diversificação, você não acha? Porque essa relação, quando a gente fala de comunicação em relação à interação humana, é exatamente isso, é essa diversificação. Tem gente que também não gosta de falar, tem gente que só gosta de ouvir, o que eu Uhum. admiro de montão, né? Se tem uma coisa que eu admiro na minha vida, é a pessoa que não fala que nem uma retardada, que nem eu, porque eu falo mais do que a boca. Eu admiro a pessoa que ela fala ponderamente. É uma coisa que eu gostaria de ser, mas eu não sou. Eu falo. Eu falo, 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 falo. O que você acha disso? Você acha que isso daí. Porque você falou de uma coisa bem interessante que eu marquei aqui, só um minutinho, que é a comunicação não violenta, né? O Fala um Marshall. pouquinho. Fala um pouquinho disso pra gente. O Tirando essa Marshall. coisa do que fala muito, do que não fala pouco, eu não sei se isso tem relação, mas fala um pouquinho dessa comunicação não violenta. A comunicação não violenta, né, os estudos do Marshall, eles trazem a necessidade de você ter uma comunicação empática. O que é isso? Porque muita gente também acha que empatia, o que é? Ah, eu me coloco no lugar do outro. Não. Eu me coloco no lugar do outro com a cabeça do outro, não com a minha. Senão não tem nada de empático. Eu não Exatamente. entendi. Assim, É julgador e não empático. exatamente, Paty. Olha só. Ai, nossa, a Cici tá usando um colar, não sei o que lá, e ela falou que não tá se sentindo bem com esse colar. Ai, Cici, eu te entendo. Falar que eu te entendo é uma coisa. Agora, o que é ser empático? Peraí, mas por que a Cici está se sentindo mal com esse colar? Ah, porque a Cici ela tem um estilo de vestir mais diferente. A Cici gosta de peças que são únicas. Ela não gosta de colar que todo mundo tem. E, poxa, hoje ela colocou um colar que é um colar que todo mundo tem. Por isso que ela não deve estar se sentindo bem. Isso é ser empático. Eu entender o que está acontecendo com você, mas com a sua cabeça, com a sua realidade, não com a minha. Porque o Mas e que é. você faz uma análise em cima disso? Como é que é Não é, isso? não é uma análise, é uma maneira respeitosa de você identificar a comunicação. Quer ver são clássicos que a comunicação. Que hoje a gente fala de comunicação não violenta, mas que se você for pensar, sempre existiu. Você encontra uma pessoa que está um pouco acima do peso. Aí você fala assim: que bonitinha, vai ter neném? Entendi. Pro Marshall, quando a gente fala de comunicação não violenta, pô, foi uma comunicação super violenta. Você não sabe se a pessoa tá grávida, se a pessoa não sabe. Então, pô, você não foi empático com a pessoa, porque você não considerou que a pessoa pode estar acima do peso e que aquilo pode trazer consequências horrorosas e não sei o quê. Então, o Marshall, ele fala da empatia, de saber ouvir o outro e de avaliar, né, de considerar a comunicação do outro, mas no universo do outro, não no seu. Entendi. Como acontece com a gente, sabe o que acontece com a gente muito em rádio? A pessoa só escuta a sua voz. Quando você escuta a voz de alguém, você cria uma imagem daquela pessoa?
Eu crio. Eu tenho isso. Todo mundo, acho que todo mundo faz isso. Faz isso, você só escuta a voz. Uhum. Acontece com a gente todos os dias. A pessoa te conhece e faz assim: Ah, você que é Renata? Nossa, achei que você fosse mais baixa. É, interessante. Aí você vem falar: Sim. Ela não foi grosseira. Pô, e não é questão de ser grosseira. Era mais fácil ela ter falado: Credo, achei que você fosse mais bonita, achei que você fosse não sei o quê. Porque é isso que ela quis dizer. Nossa, você que é Renata? E assim, né? Ó o olhar, Uhum. ó o olhar. Mas é você. Já denunciou tudo. Já expôs Mas isso Sim. daí tudo. também, isso aí na minha experiência também tem na comunicação escrita. Sim. Só que na É. comunicação escrita, você não tem os elementos da linguagem não verbal, que fortalecem muito. Quer ver? Você pergunta se eu tô bem. Pergunta pra mim. Renata, você tá bem? Pergunta, Cici. Renata, você tá bem? Tô. Tô super bem. Opa! Qual foi a minha resposta? Estou super bem. Eu fiz cara de que eu tô super bem? Não tem convergência, né? Não tem conexão o que você fala com o que você demonstra. E se fosse no escrito, Cici? Você teria dúvidas de que eu tô bem? Então, mas o que eu tô tentando dizer é uma outra coisa. Eu vou usar eu como exemplo, porque eu sempre uso eu como exemplo, né? Eu adoro isso. Eu escrevo. Uhum. E o meu inglês tem muito acento. Acento, como fala? Sotaque. Sotaque. Eu tenho muito sotaque quando eu falo, tá? Tanto é que isso daí é engraçadinho. Eu uso a meu favor. Eu aprendi a usar a meu favor. Mas quando eu escrevo, eu não tenho sotaque. E eu escrevo muito bem. Até às vezes melhor do que. Entendeu? As pessoas leem o meu material, né? Por exemplo, numa apresentação, antes de uma que eu vou ter um meeting, como fala, uma Uma reunião, uma reunião. apresentação. Quando eu abro a minha boca, o pessoal fica assim. É tipo assim, mas peraí, como que tem aqui e aqui? Você tá entendendo o que eu tô falando? Sei. Essa comunicação escrita com a realidade verbal, às vezes, que é o que você falou. Você falou, eu tô muito bem com a cara de tô De que morrendo, não tô né? bem. Exatamente. Então, Mas assim, existe um distanciamento. existem diferenças que você Uhum. deve considerar. Quer ver uma diferença? A pessoa que não foi, não posso mais falar alfabetizada, né? A pessoa que não foi letrada, que hoje é o termo que se usa. A pessoa que não Ah, sabe tá. ler. A pessoa que não sabe ler, ela teria acesso aos seus textos? Só que se você, pelo podcast, elas podem te conhecer, não podem? Sim. Podem. Então, veja, a gente está falando de comunicações que são diferentes. A linguagem verbal é uma e a linguagem escrita é outra, que tem características diferentes e que eu devo considerar. Se eu estou aqui no podcast com vocês e eu falo 20 vezes o né, ok, porque a gente tá. Aqui tem marcas o quê? De oralidade, é bate-papo, a gente tá fazendo, tá tendo uma comunicação que é uma comunicação diferente de um texto. Agora eu vou escrever 20 vezes o né no meu texto? Não vou. Aí vai ficar ruim, né? Exatamente. Por isso que as pessoas, se as pessoas pensam em encontrar os textos da Cici na oralidade da Cici espontânea, elas não vão encontrar. Até porque os textos, eles têm elementos o quê? Literários. Sim. Por isso que a gente Eu fala acho muito, interessante. por isso que a gente fala muito de gêneros discursivos, que é uma discussão que eu adoro também. Gênero de discurso. Peraí. Uma coisa é o podcast, outra coisa é a aula, outra coisa é a live, outra coisa é um short da rede social, outra coisa é um reel, outra coisa é uma publicação. São gêneros completamente diferentes. Que vão exigir o quê? Interessante. Posturas diferentes, linguagem diferente, limites diferentes. Sim. Interessante. Amei. Obrigada. Eu Amei. acho que tem tanta coisa para falar de comunicação, Eu acho que vocês tanta deveriam me coisa. chamar mais vezes. Eu Eu acho também acho. também. Eu acho Mas que eu deveriam ser módulos com Renata Eu também Aranha, acho. isso. sabe?
Tá, módulos de comunicação isso, A, B, Porque, C. e Aí sabe a por que gente que dá eu um acho uma coisa. certificado depois. Olha que Não, legal. mas sabe por que que eu acho interessante? Porque é aquilo que a gente falou, a gente está falando com pessoas de vários níveis, de vários lugares, de várias realidades, pessoas que estão inseridas em mercados diferentes, né? E a comunicação é pertinente a todas elas. Então, assim, como eu devo me comportar numa reunião formal? A minha comunicação. Eu trabalho numa empresa multinacional que tem uma cultura diferente da cultura onde estou inserida. Eu trabalho numa escola bilíngue. É, sabe essas coisas assim? Eu Ô, acho que Paty, e a tudo gente pode isso. até ir além, né? Eu trabalho numa empresa assim que tem uma reunião presencial. Vai fazer uma reunião online? Já mudou. Mudou o Exatamente. contexto. Exatamente. Então já E é eu acho outra também. postura. Você está fazendo uma observação, Renata, que eu acho extremamente importante, porque hoje as pessoas precisaram se adaptar ao online, né? E aí eu acho que como toda comunicação, e você como uma professora de etiqueta também, a gente não podia esquecer disso, eu acho que tem algumas questões básicas na comunicação online que as pessoas também deveriam observar, Sim. sabe? E que as pessoas estão vendidas, porque todo mundo precisou fazer sem saber como. Então, eu acho que a gente podia montar Hum. módulos de comunicação com a professora doutora Renata Então Aranha. vamos fazer o momento Renata Aranha no Visão Paralela. Vamos lá, Dicas meu de bem. comunicação. Eu Muito acho que bom. tem que Aí ser por aí. a gente pode entrar assim até na comunicação, né? Porque assim, eu tô encantada com aquele negócio lá atrás que falou de fazer, de montar, né, um vídeo para ser contratado numa empresa. Mas também, como esse assunto é comunicação de interpessoal ou relações humanas, usar uma empresa para até para você se aprender a conversar para trazer pessoas para o seu meio, para ser uma pessoa menos, vamos dizer, uma pessoa que é muito enfática, né? Então, aprender talvez ser um pouco menos enfática, ser uma pessoa mais maleável. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Com a oratória, você não precisa, sabe? Quando você conversa com uma pessoa, quando você tem a comunicação com a pessoa. Que é o que o Porque Marshall fala de saber ouvir, né? E ter empatia com o outro. Quer dizer, o outro não precisa concordar com você, o outro não precisa gostar das mesmas coisas que você, o outro não precisa pensar da mesma forma que você, mas eu tenho que saber até que ponto eu posso defender o meu ponto de vista, as minhas percepções, com as percepções do outro, sem ferir o outro. e ter uma relação com a comunicação mais diplomática também, Sim. né? Criar, aprender, né? A ter uma relação mais diplomática com a pessoa. Aí, puxando isso, é uma coisa que eu não aprendi com você. A primeira vez que eu ouvi foi de você, porque eu nunca tinha ouvido na minha vida, para ser sincera. Fala um pouquinho a pragmática na comunicação humana, que eu acho que isso daí é muito interessante, que É. vem de, né? A escola de Palo Alto, lá da Califórnia, tem um Instituto de Saúde Mental. E nesse Instituto de Saúde Mental, alguns pesquisadores, né, pensaram, publicaram e defendem a pragmática da comunicação humana, que eu acho assim uma das melhores teorias do mundo. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Ó, anda comigo, ó. Minha Bíblia. Pragmática da comunicação humana. Eu gosto muito dessa teoria de Palo Alto. Porque, primeiro, eles trabalham, os pesquisadores trabalham com os axiomas. O primeiro axioma é tudo de bom na vida do ser humano, porque ele é muito real. Tudo comunica. Tudo. Se eu tô assistindo, se eu tô participando do podcast de vocês e eu tô assim, ó. Eu preciso falar alguma coisa? A gente tem que Não. parar de fazer o podcast, né? Certo? Então, eu não preciso Uhum. falar alguma coisa. E se eu faço assim, ó, meninas, eu estou à disposição de vocês. Deixa eu ver que horas são. Nossa, eu tenho mais 5 minutos. Eu não estou à disposição. Não estou à disposição. Então, a escola de Palo Alto defende isso.
tudo comunica. Ah, mas eu não estou afim de falar. Não precisa, querido, porque sua cara já está falando, o tipo do óculos já está falando, o seu cabelo já está falando, o seu gesto está falando, tudo está falando. Você não quer verbalizar, não precisa, porque o resto já está comunicando. Então, Entendi. a escola de Palo Alto, o primeiro axioma, é impossível não comunicar. Impossível. Explica para o pessoal o que que é axioma. O que eles estão chamando de axiomas? São cálculos relacionados à comunicação, que tem muito a ver também com a questão da lógica, né? O axioma, ele é um termo que vem da matemática, ou seja, são coisas que eu consigo comprovar, tá? São coisas exatas, né? Lógicas. A gente lembra imediatamente de Pedro é homem e homem é mortal, logo Pedro é mortal. Isso é um axioma, né? Por quê? Porque você tem uma construção lógica que é possível de ser demonstrada. Quando eles falam dos axiomas na comunicação, eles falam coisas que eles conseguem comprovar, né? Então, por exemplo, é impossível não comunicar. Isso é óbvio. Quando, mesmo que você não expresse nenhum tipo de reação, Cici, o que eu estou vendo de você? Eu estou vendo que você está num ambiente extremamente bem decorado, que você está super elegante, que seu cabelo está arrumado, que você tem uma postura de lady. Que você tem atrás um monitor com o logotipo do Visão Paralela, isso tudo está comunicando. Nossa, a Cissa é É. extremamente organizada, olha só. Olha a identidade que ela dá para o podcast. Lá atrás tem um monitor passando o logo do podcast. Agora eu vi a Patrícia tomando uma água numa xícara que tem o logo do podcast. Olha, isso tudo está comunicando, gente. Então, esse Sim. axioma é perfeito, porque ele é realmente algo que eu posso comprovar, né? E Uhum. aí ele fala de outros axiomas. Um outro axioma, por exemplo, que eles falam de mudanças bruscas de assunto. Então a Patrícia fala, Renata, a gente podia fazer outro podcast sobre comunicação. A Patrícia está falando sobre outro podcast de comunicação. Eu falo, Patrícia, aí, escuta, como é que tá em casa? Tudo bem? Como assim? Eu perguntei se a gente pode fazer um outro podcast sobre comunicação. Ela pergunta se na minha casa tá tudo bem. Isso o que que é? Eu não tô afim de falar de outro podcast de comunicação. Mas eu nem prestei atenção no que ela perguntou. Então você está com a doença da comunicação, que é o que eles falam na escola de Palo Alto. A comunicação patológica. O que que eu faço com a comunicação que acaba me afastando das pessoas e não me aproximando? Que é o ouvir, que é dentro da comunicação é super importante ouvir. Super, exatamente. E aí eles falam muito da questão da relação que você tem com as pessoas, a pontuação. Eles falam da pontuação. Gente, pontuação é uma coisa maravilhosa. Vamos pensar aqui na história do podcast. Se cada vez que a Cici abriu a boca, ela ganhou um ponto. Se cada vez que a Patrícia abriu a boca, ela ganhou um ponto. Se cada vez que eu abri a boca, eu ganhei um ponto. Quem pontuou mais? É. Claro. Quem tá falando mais que tudo? Eu. Mas por quê? Mas quem Porque é eu. o convidado? Exatamente. Por isso que na escola de Palo Alto eles falam sobre isso. Agora é hora da Patrícia falar mais, da Cis falar mais ou da Renata? Agora é hora da Renata, ela que é convidada. Exatamente, Sim. Então, é isso que eles falam, da exatamente. pontuação. Então, peraí, se a Patrícia está falando mais, se a Cis está falando mais do que o convidado, tem alguma coisa errada aí. Então, vamos mudar, vamos tirar a Cici de apresentadora e colocar a Cici como convidada, porque tá errado. Uhum. Exatamente. Daí é Na, um es- ponto, assim, amei, na amei. escola de Palo Alto, eles falam isso, sobre a pontuação. Paty, é a mesma coisa. Dependendo da sua linha na psicologia, dependendo da linha que você atua, para explicar direitinho para as pessoas, tem linha que você vai falar mais com o seu paciente. É verdade? Sim, E tem linha que você vai ouvir mais. exato. Então, a sua pontuação vai ser diferente. Ah, mas nossa, eu fiz lá uma consulta, eu fiz lá uma terapia com a Patrícia. A Patrícia fala muito. Mas qual é a linha da Patrícia?
a linha X. Gente, essa linha exige do profissional uma interação maior. Ah, mas eu só quero que a pessoa me escute. Então, vai escolher a linha certa de pesquisa, de atuação profissional, querido. Então, você está na linha Uhum, errada. exatamente. E voltando ao podcast, tem uma coisa muito interessante. Tem uma plataforma aqui, né, que o pessoal fala por que que assiste, por que que parou de assistir, e muitas das pessoas comentam, eu parei de assistir esse podcast porque os convidados não falavam. Os apresentadores não deixavam o convidado falar. O que é uma coisa assim, sabe, que é bem interessante isso. Porque tem gente que põe até jornal ou escreve, que faz com a necessidade dele só de estar se É, expressando. é. Ele não quer, sabe, fazer uma conjunção de expressão onde que ele possa ouvir e aprender também, né? Ele quer sempre estar se colocando e não meio que, não, peraí, deixa eu ouvir o que que essa pessoa está falando, porque isso eu vou aprender alguma coisa, isso daí vai me ajudar de alguma forma, principalmente Gente, na comunicação. eu acho que para a gente zerar essas discussões todas, é muito simples. É só a gente pensar no contexto, qual é a situação de fala e no nosso papel. Uma coisa é a Renata na rádio. Outro papel é a Renata sendo entrevistada. Mudou completamente. Na rádio eu tenho que falar pouco e rápido e eu tenho 20 segundos para falar tal coisa. Num podcast eu tenho mais tempo. Então é você pensar qual é o seu papel. Peraí, eu aqui, eu não estou como radialista, eu estou como professora, como pesquisadora. Eu tenho um papel como pesquisadora, como professora de comunicação. Quando vocês me convidarem como locutora, aí a conversa vai ser outra. Pode ter outra coisa diferente. A gente pode colocar, sei lá, locuções minhas no ar, erros na locução. Pode colocar um monte de coisa. Mas quando a gente para e pensa no papel que a gente está desempenhando e naquele contexto, não tem erro. E é isso que a gente aprende com a comunicação. Qual é o seu objetivo? Em qual contexto? Quem está te ouvindo? E qual é o seu papel? A Cici, ela tem um papel com o Bruno, que é o filho dela. Tem outro papel com o Paul, que é o marido dela. Tem outro papel com a Renata, que é amiga dela. Tem outro papel com a Patrícia, que trabalha com ela. Então, quando as relações, elas trazem sempre esses alertas. Qual é o seu papel? Até onde você pode ir? Quais são os limites do seu papel, da sua atuação? Mas vamos falar da fábrica de comunicação, que é a tua empresa, né? Onde você dá cursos de oratória, tal, tal. Então, eu acho até que é importante, até não falando profissionalmente, mas falando num contexto de pessoa estar fazendo curso de oratória para estar ajudando nesses papéis. Entendeu? O papel da esposa, o papel da mãe, o papel da amiga, o papel da co-funcionária, sei lá como é que fala, né? Aqui chama co-work, eu não lembro como é que fala no Brasil. É, eu acho isso daí super interessante. Eu acho que, olha, eu acho que são três, de verdade, minha opinião, tá? Eu acho que são três cursos fundamentais que as pessoas deveriam fazer na vida: curso de teatro, curso de oratória e psicologia. Pra gente poder lidar com essa loucura toda que tá. Eu acho que são três cursos fundamentais, não é não? Eu nunca fiz Sobrevivência, eu diria. psicologia. Eu nunca fiz psicologia. Então falta um É. para mim. Eu vou. Aí, Patrícia, tem curso aí para mim? Eu tô Não, começando. eu tô até repensando a psicologia, porque eu acho que tá pesado, tá Nossa, difícil, é tá difícil. difícil. Então, vou pensar se eu vou fazer, se eu vou pro teatro agora, entendeu? Oratória com a Renata eu já fiz, então assim, talvez o teatro esteja faltando na minha vida. Não sei, É, mas a vamos ver. Renata falou uma coisa muito, muito importante. Muito importante. O teatro. Tanto é que no teatro, é interessante quando você falou aquela coisa que você estava dando um exemplo de. Quando eu falei da mulher do microfone, tal, tal, de você estar falando, que você falou da minha posição, tal, não sei o quê, que você. No teatro, uma das primeiras aulas que você tem é que quando você entra
na peça, né, eles ensinam você a olhar acima das cabeças, entendeu? Para quê? Para que a reação do público Não te influencie. não te interfira naquilo que você está fazendo. Por exemplo, se você está fazendo uma cena de amor, né? E alguém se apresenta horrorizada, né? A dona Carochinha lá, oh! Então você olha acima das cabeças, e isso é para eliminar a interferência e o nervosismo também. Exatamente. Né? Porque existem pessoas, quando eu cantava, quando eu entrava para cantar, independente que eu cantava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu entrava nervosa, eu tenho isso comigo, entendeu? Então eu usava essa técnica do teatro para cantar, eu olhava acima das cabeças, que as pessoas acham que você está olhando para elas. Exatamente. E aí você fica ou incomodado com o olhar, ou a pessoa fica incomodada que você está olhando muito para ela. Você fala, pô, será que eu tô com. Tem alguma coisa furada aqui? Tem alguma coisa aberta? Tudo isso. Tudo isso. Então, por isso, talvez até o exemplo da moça lá do 1, 2, 3, oi, cheguei, fogos, LED, porque eu estou aqui no pau. Uhul. Ela, por exemplo, não precisava da banda, porque ela já é o próprio espetáculo. É por isso que eu falo que Boa. eu acho que tem pessoas que fazem tem esses tipos de atitudes para chamar a atenção. É. Mas eu queria que você falasse, sabe o quê? O Que eu quê? acho importante? Hum. Sobre essa questão do modismo. Esses modismos que tem, sabe? Eu acho que isso acaba colocando a comunicação, de uma forma meio desvalorizada. E eu acho que engessa também, né, Paty? Hoje, Sim, a gente tem muito medo de falar, porque sim, essa palavra não pode, a outra não pode, a outra você está sendo preconceituoso, a outra não sei o quê. Você tem que tomar cuidado com tudo que você fala. E aí você tem o alerta também. A gente tá aqui, a gente está num cenário que pode ser editado. Falou alguma coisa, opa, sim. cortei, pôs no ar alguma coisa. Na rádio não dá. Na rádio você está Tá. com o microfone aberto, você falou, falou. Você tem que bancar aquilo que Uhum. você falou. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, que eu acho que é um fator que acaba interferindo na naturalidade, com certeza. Inibe, né? Inibe, exatamente. Interfere, inibe. Tem muita gente que já não tem facilidade de comunicação, fica ainda mais retido. Não, não, eu não vou abrir minha boca, porque se eu falar tal coisa, esse é um fator importante do que você está trazendo. E eu acho que tem um outro fator que também chama a atenção da gente. E quando a gente fala de modismo, fica difícil a gente acompanhar. Porque olha só, comunicação, a gente já falou de oratória, de programação neurolinguística, a gente já falou de comunicação não violenta, a gente poderia ter falado de marketing de conteúdo, a gente poderia ter falado de marketing conversacional, Comunicação passivo-agressiva. comunicação passivo-agressiva, comunicação terapêutica. Tem um monte de coisa. Sim. E Ué, meu. também o que bom, a gente vai ter que trazer você a mais, né, da próxima, porque também tem essa nova comunicação, que é a comunicação do AI, né. Comunicação, exatamente. Você tem a comunicação virtual, que é muito diferente da comunicação presencial. Então, tudo isso também traz desafio para gente. Peraí, mas o que eu quero fazer na minha empresa? Não, isso aí é marketing de conteúdo. Não, isso é marketing conversacional. Não, mas pensa na sua comunicação. Tá faltando. A sua comunicação tá muito violenta. Por que você não tem uma comunicação terapêutica? Porque o seu estilo é passivo-agressivo, mas você tem que ter um estilo. Pô, que isso, gente? É de enlouquecer até um professor de comunicação, né? Sim, É. A gente sim. já está quase terminando, já passamos. Então, assim, antes da gente terminar, não sei, eu vou usar essa palavra, mas que eu não sei que conselho que você daria para uma pessoa que se deseja comunicar mais claramente, com mais clareza? Eu não sei se é conselho, né? Porque conselho é a palavra que eu achei. Mas o que você falaria para uma pessoa que quer se comunicar, que se deseja, como eu, para mim, fala comigo. Ah, até parece, vai, tá querendo elogio. Ô, Cici, para tudo que você vai fazer na vida, para tudo que você vai fazer na vida, você tem que fazer de uma maneira pensada, programada, planejada.
Se você quiser que dê certo. Se você não quer que dê certo, faz de qualquer jeito. O pessoal fala assim: ah, não, joga na IA, como se você jogasse lá e tivesse. Gente, até para jogar na IA, você tem que conhecer. Porque se você não fizer o prompt certo, a IA não vai dar o que você está buscando. Então, até para usar a IA, que o povo acha que é assim, faz lá na inteligência artificial. Você tem que saber. Então, comunicação, ela tem que ser estratégica. O que que eu quero? Ah, eu quero ser uma boa professora. Você quer ser uma boa professora? Então vamos lá. Você conhece o assunto da sua disciplina? Conheço, eu vou dar aula sobre biologia molecular. E eu domino o assunto. Ok, mas o fato de você dominar não garante que você vai ser uma boa professora. Então vamos pensar, o que que você precisa para ser uma boa professora? Ah, preciso ter uma boa apresentação, preciso ter o quê? Um ritmo de fala que envolva o aluno, preciso ter variação vocal, preciso ter expressão corporal. Isso tudo eu preciso para ser uma boa professora. Ah, mas eu tenho muito conhecimento técnico. Beleza, querida, mas não vai ser só o seu conhecimento que vai chamar a atenção do seu aluno. Quantos professores nós temos que manjam muito, que têm titulação, publicação, nananã, e dão aquelas aulas chatas que ninguém presta atenção? Então vamos voltar. Quando a gente começou a falar do conceito de comunicação, ter informação é importante, mas se eu não crio a interação, eu posso ser a pessoa mais inteligente do mundo, que eu não vou transmitir o que eu quero do jeito que eu quero. Por quê? Porque isso se constitui pela interação e não pela. Ó, vou terminar fazendo um desafio aí para vocês. Eu quero transmitir uma mensagem para vocês duas, tá? Eu quero dizer para Tá, vocês que vocês são duas amigas que eu amo. Isso é tá. verdade. A recíproca é verdadeira. Eu quero dizer que vocês são duas amigas que eu amo. Se eu usar só as palavras, vocês são duas amigas que eu amo. Só as palavras. Vocês são duas amigas que eu amo. Ok? Sabe Uhum. quanto eu consegui só as palavras? Qual é a força que elas têm na transmissão da mensagem? Vamos colocar de 0 a 100. Só as palavras. Vocês são amigas que eu amo. 7% no poder de transmitir a minha mensagem. Uhum. Vê se fica diferente. Cici, Pati, vocês são duas amigas que eu amo. Eu amo vocês. Nossa, eu sinto uma saudade de vocês. Coloquei o quê? Tom de voz. Uhum. Intenção. Agora, para ficar completo, para a gente fechar, tom de voz 38%. 7% das palavras, 38% do tom de voz, da variação vocal. Do jeito que eu trabalhei as palavras. Agora eu coloco a expressão corporal. 55% da capacidade de transmitir. Cici, Patrícia, nossa, como eu amo vocês. Eu sinto muita falta de vocês. E vocês estão tão lindas aí de apresentadoras de podcast. Olha só, Aham. agora sim eu posso falar de uma mensagem constituída com os elementos fundamentais: conteúdo, tom de voz e expressão corporal. Perfeito. Amei, amei, Perfeito. amei. Ai, professora doutora, você vai voltar? Quando vocês quiserem, vamos fazer o Não, módulo. a gente tem que trazer porque a Renata para falar do AI, porque é um assunto de Vamos falar, modernidade, que a gente vai com ficar nessa certeza. coisa da comunicação moderna, para falar do AI, porque isso daí, esse assunto do AI na comunicação, ele vai poder ajudar muita gente. Até essa coisa que você falou, se você não souber colocar direito, entendeu? Até esse conhecimento mais profundo que você tem do AI, porque tá passando isso pro pessoal de casa, entendeu? Porque Isso é fundamental. tem gente com medo que o AI vai destruir todo mundo, entendeu? A gente vai. Vamos falar disso também. Você vai voltar com certeza, com Eu vou certeza. voltar para falar sobre isso quando vocês quiserem. Não só isso, mas o que você quiser falar da Ai, comunicação, gente, tem entendeu? muita coisa que a gente pode falar, muita coisa, muita coisa. A gente pode fazer Muito mesmo. a gente podia fazer um dia só de comunicação pragmática, as doenças da comunicação. E isso daí também é muito importante, porque isso Muito daí legal.
O propósito é estar passando informação pro pessoal e tá, sabe, dando "Ei, pessoal, ei, presta atenção aqui, olha, Presta atenção aqui. a visão aqui paralela, presta atenção", entendeu? Então Isso. isso daí é uma coisa também que é bem interessante para trazendo esse assunto pro pessoal. Patrícia, que você tem mais alguma pergunta para Renata? Pergunta nenhuma, só posso agradecer a participação, só posso agradecer ela trazer pra gente assim tanto conhecimento. E, gente, vamos lá, né? Comunicação, nota 10. Nota Uhul! 1000! E você, o que eu pergunto para todo convidado, né? Você quer deixar as suas informações, que você tem a fábrica, você quer deixar as suas informações no ar ou você quer que só coloca nos créditos? Olha, eu quero deixar no ar, nos créditos, mas antes eu quero dizer, agora assim, do fundo do meu coração, que eu amo vocês duas. Que vocês são muito importantes na minha vida e que eu tenho certeza que esse papo não seria tão legal como foi, assim, tão rico, se ele tivesse rolado com pessoas que têm papéis diferentes para mim na vida, né? Então eu acho que vocês têm um significado muito importante para mim, cada uma de vocês com as suas particularidades. Nós temos uma história que eu acho que esse podcast consolida, né? A junção dessas nossas histórias. E eu só posso agradecer vocês e dizer que comunicação tem muito. Ela precisa sair do coração, né? Ela precisa partir também daquele lugar para você manter a naturalidade, a espontaneidade. Então, é importante que você perceba isso. Não tem nada mais triste do que a pessoa que vai dar uma palestra e fala assim: hoje eu vou falar sobre um assunto que eu amo. É, Nossa, imagina se não amasse, né? Porque se ama, tá com essa Exatamente. cara, já né? tinha, Imagina se não. já, Não é, não? Hoje já eu vou tinha É. falar. divorciado do E eu assunto. adoro, Já, adoro essas frases feitas, né? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é extremamente importante: comunicação. Importante para quem, cara pálida? Por Uhum. que é importante? Então explica para as pessoas por que é importante, né? Se é importante para você, pode não ser importante para o outro. Então, enfim, comunicação, por isso que eu disse que comunicação é técnica, truque e treino, né? Isso é truque, você tem que ter você tem que saber olhar para essas situações. Então, eu quero dizer para vocês que foi uma experiência maravilhosa, que eu só posso desejar sucesso para vocês, que eu tenho certeza que o Visão Paralela vai ser uma referência, vai ser um marco nesse universo dos podcasts e que eu tô aqui sempre desejando tudo de bom para vocês, acompanhando todo episódio. Eu entro, toda semana eu entro para ver um pouquinho do episódio. Às vezes eu não consigo assistir tudo, mas eu sempre tô lá presente de alguma forma, mesmo que em poucos minutos, e depois eu retomo para assistir completo. Mas dizer que eu sou fanzona de vocês e que eu desejo tudo de bom para vocês. E dizer também que a fábrica de comunicação está à disposição de todo mundo que queira pensar na sua comunicação. Porque a fábrica, o que a fábrica faz? Produz. E qual é o seu melhor produto? É você, querido. Você é o seu melhor produto. Então, precisa saber como é que você vai se diferenciar lá na prateleira do supermercado. Psicólogo tem um monte, mas eu quero a melhor. Como é que eu vou ter a melhor? Né? É assim que funciona, gente. já acabou o tempo, apesar que a gente já passou do tempo. Mas, ultimamente, os nossos podcasts, cada dia tá ficando maior. A gente tá trazendo muita gente interessante, Isso é muito entendeu? legal, E gente. isso Outro que dia é o assisti um de 3 máximo. horas que eu amei. Quando acabou, eu falei, gente, acabou só 3 horas? É, eu Pois não é. sei, a gente não está preparado ainda para 3 horas, não é nem do convidado. Eu não estou preparada ainda, porque eu estou me Ah, ajustando, entendeu? tá sim. Eu estou Vocês duas aqui, estão sim. ali, eu estou aprendendo ainda. Eu falo por mim, eu não estou falando pela Patrícia, mas eu estou aprendendo, eu estou me ajustando aqui e ali, porque só aprender na teoria é uma coisa, e aprender É, na prática, prática é ela é outra. outra. É. Então, amor, muito obrigada por você ter vindo. Olha, foi bárbaro. A gente vai com certeza chamar você o mais rápido possível para voltar, né, Patrícia? Sim, com Que certeza. Com certeza. A gente não tem nem assim como pensar sobre, já está decidido.
Gente, muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas para Renata, também saber mais do trabalho dela, do Fábrica de Comunicações, a gente vai deixar tudo nos créditos, as informações e os contatos, e a informação de contato dela também vai estar todos nos créditos e também aqui embaixo na telinha, né? E então, muito obrigado por vocês terem participado com a gente mais esse dia. E aí, Patrícia, o que você tem para o pessoal, para os visionários que estão aí com a gente? O que você tem para falar? Aproveitem, façam seus comentários, se inscrevam, compartilhem, curtam, e divulguem o máximo que vocês puderem, porque esse é um assunto de utilidade pública, eu diria. Então, eu só posso agradecer. Renata, de verdade, o coração está aberto, o podcast está aberto. Venha quando você quiser, quando você puder, será sempre bem-vinda. É só E vocês me aqui, convidarem que eu tô junto. e aqui eu deixo meu carinho. Eu deixo um super beijo e até a próxima. E eu, Renata Aranha, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, deixar os meus contatos, espero receber as mensagens de vocês e espero voltar aqui no Visão Paralela rapidinho. Muito obrigada, gente. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau. gente.